lá, galera, vamos dar continuidade à arquitetura TCP/IP no que tange a camada de aplicação, falando agora do DNS. DNS que pode ser, de acordo com o contexto, um protocolo, um conjunto de regras para comunicação, um serviço, um computador, um servidor. Vamos lá, vamos melhorar isso. Sistema de nomes de domínios. A gente já aprendeu que os domínios são nomes para identificar computadores em uma rede como a internet. Agora a gente vai compreender como ocorre a tradução. Vejam, da mesma maneira que ninguém quer mais usar número para telefonar, todo mundo hoje em dia tem nomes cadastrados numa agenda no celular. O DNS funciona de maneira análoga, onde a gente vai ter, de um lado, nomes e, de outro lado, números. Esses nomes são os domínios. Esses nomes são acessados através das URLs. E os números aqui são os endereços o quê? IP. A URL é um endereço léxico, é um endereço textual. Já o IP é um endereço numérico. O que é mais fácil de lembrar? Sem dúvida, a URL. Então, eu posso, de um lado, colocar www.ifrj.edu.br e atribuir esse nome ao número 200.20.221.181. Então, quando eu digitar esse nome, o que o navegador faz? Realiza uma consulta a um servidor DNS. Então, o teu browser, o teu Internet Explorer, ele vai consultar um computador da internet chamado DNS. O idioma que ele vai usar aqui é o protocolo DNS, que vai ser usado tanto no cliente quanto no servidor. Então, a linguagem de comunicação é o DNS. O computador que ele vai consultar é um servidor DNS. E ele vai traduzir. Essa tradução é o serviço DNS. Então, o DNS ele é um protocolo, um serviço, um servidor. Ok? Nós falamos que o DNS é hierárquico e distribuído. Distribuído porque a gente tem o DNS replicado em servidores em diferentes locais do mundo. A gente tem alguns DNS que são raiz e outros que vão dentro de uma cadeia hierárquica. E essa hierarquia ela se dá, inclusive, no nome. Né? Por exemplo, imaginem que eu vou consultar um site chamado arigato.co.jp. Se eu digitar isso no meu navegador, eu provavelmente nunca entrei num site desse tipo. Né? Vou botar aqui, sayonara.co.jp. Eu nunca entrei nesse site, gente. Não sei nem se existe, mas como meu vocabulário é muito pequeno, eu só sei arigato e sayonara, eu botei aqui sayonara, abri uma página. Demorou um pouquinho, ele foi consultar o DNS. E aí abriu essa página aqui, que eu não quero nem mexer nela. Mas, o que eu estou querendo mostrar? A minha máquina não tem o IP de todas as máquinas do mundo. Então, o meu navegador ele consultou o DNS. Esse DNS provavelmente também não tem esse endereço. Mas tem o endereço do JP, que é um endereço o quê? Top Level Domain. Aí o DNS vai lá no JP e pergunta o endereço do .co.jp, até descobrir o endereço do arigato.co.jp e entregar esse endereço. Então, eu preciso que vocês entendam que os domínios eles têm uma hierarquia e que o DNS ele faz a consulta de acordo com a hierarquia. Ele vai primeiro no .jp, depois no .co.jp, para chegar no arigato.com.jp. Essa é a ideia da hierarquia. Se cair uma questão na prova de certo ou errado, dizendo que o DNS ele é cliente-servidor, que ele é hierárquico e distribuído, a questão está certa. Ok? Vamos lá para a Prefeitura de Itá. Vamos embora. Das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS para a navegação na internet? Gente, se não fosse o DNS, a gente não teria o quê? A utilização de nomes.
Eu vou agora, propositalmente, colocar uma URL que não existe, né? Eu vou colocar aquela Vascão do Coração campeão.com.br. O que o navegador fez? Ele consultou. É rápido e ele mostrou lá. Verifique se há um erro de digitação ou o DNS não encontrou o domínio, né? Ele está dando uma mensagem. É possível que o teu navegador coloque essa mensagem. Página não encontrado ou DNS fora do ar. Então, se o DNS não estiver funcionando, a sua máquina não consegue acessar as páginas a partir dos nomes. Ela não faz essa conversão. Legal? Entendi. Então, voltando. Qual é a importância do DNS? Ligar a intranet? Não. Gerenciar contas de usuário? Não. Traduzir a URL em P. Permitir que se chegue até um endereço da web. Gabarito, letra C de Charlie. Veja que depois que a gente aprende a teoria, as questões são fáceis. As alternativas são muito diferentes. Não tem como errar. Aumentar a velocidade? Bloquear a entrada? Não. O problema é que a internet é para muitos um mundo novo, um vocabulário muito grande. Você tem que fazer o feijão com arroz, né? Colocar o nome e a definição dos protocolos no caderninho, ler, reler, decorar, estudar, ok? DNS, Sistemas de Nomes de Domínio, faz a tradução de URL em P, de nomes em números. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Para facilitar o acesso a sites pela internet, porque eu posso digitar o IP, mas para facilitar o acesso foi implantado um recurso que funciona na tradução de um nome para um correspondente endereço numérico, tornando possível digitar a URL itajainaval.com.br referente ao site do portal de Itajaí, ao invés de um conjunto de algarismos que seriam numéricos, né? 186.135.164.1. Isso aqui é o quê? Um IP. O recurso que ele cita é o DNS. Gabarito, letra B de bravo. E as outras alternativas? Não tem nada a ver. DDR é memória RAM. SSD é um disco sólido. SSH é um protocolo de acesso remoto. Gabarito, então, letra B. Mas imaginem, se a pessoa não estuda, não sabe nada, como é que ela vai marcar essa salada de letra aí? Sigla. Letra B. Domain Name System. Sistema de nomes de domínios. Vamos para a próxima. Agora, a gente já conhece o DNS, a gente já sabe o conceito de domínio e a gente vai fixar o conceito de URL. Lembrando que o URL não é um protocolo, gente. O URL é um conceito. O que é uma URL? Um endereço virtual. E a sigla? O endereço de um recurso na rede. Um endereço de um recurso uniforme na rede. E esse detalhe, uniforme. Quando eu pergunto para você o que é um uniforme, dependendo do lugar que você vai trabalhar, você tem um uniforme. E eu, particularmente, sou super a favor de uniforme, gente, porque eu detesto gastar roupa para trabalhar. Então, o uniforme é bom, vai todo mundo com a mesma roupa, ninguém vai ficar te observando, né? A ideia do uniforme para a escola, por exemplo. Todo mundo tem que ir de tênis preto, calça jeans, camisa branca. Tênis preto, calça jeans, camisa branca. Você não precisa ter trabalho de pensar, você bota o uniforme, pronto, vai trabalhar. Então, o uniforme, ele traz um padrão, né? O que é um uniforme? Um padrão. Você tem aqui uma sintaxe padronizada, uma estrutura. A ideia de abstração é porque você pode ignorar detalhes dessa estrutura. Protocolo, //, domínio, porta, /caminho, /recurso. Um exemplo de URL seria http, www.estrategia.com.
2.80 barra aulas barra renato.pdf. Esse seria um exemplo de URL. É um endereço virtual. Agora, o protocolo que aparece no início nem sempre vai ser HTTP. Pode ser HTTPS. Esse protocolo ele vai identificar o tipo de serviço que eu estou acessando. Porque o HTTP ele exerce uma ação. O HTTPS exerce outra ação. Aqui nesse protocolo, que a gente também pode chamar de esquema, pode entrar o HTTP, o HTTPS, o FTP, o Telnet, ou Telnet não, HTTP, HTTPS, FTP. Isso vai depender do programa que você está usando. Quando a gente fala de URL, a gente não é uma regra, mas é comumente associado a um endereço usado em um navegador. A URL é um endereço uniforme usado na internet, mas os navegadores eles sempre utilizam URLs. Então, está muito associado a URL, está muito associado a navegador, a browser. E aí, quando você pensa nos navegadores, os navegadores eles usam HTTP, HTTPS, FTP, File, Mail-to. São alguns exemplos de protocolos ou esquemas. Esse estratégia.com é o domínio. www indica que esse domínio está na internet, que é público, né? É a ideia desse www. Tecnicamente, a gente chama isso de alias, não cai. www aqui, ele é opcional, por isso você pode abstrair. Tem páginas que tem www, tem páginas que não tem. 80 é o número da porta do HTTP, coisa que vocês ainda vão aprender. Mas notem, é comum digitar isso? Não. Então, abstrai. Pode aparecer? Pode. Se aparecer essa numeração depois do domínio, com 2 pontos, você tem que saber que ela está no local do número da porta. E esse número da porta está associado ao protocolo que você usa. Cada protocolo tem uma porta. Aí é outra matéria. Tudo que vem depois da barra é o quê? Caminho. Então, aulas aqui é caminho. Esse caminho é para chegar ao recurso. O recurso é o arquivo que você quer acessar propriamente dito. Maravilha. Vamos lá. Questão do INSS. Todos os recurso é alguma coisa que você vai poder usar. Recursos presentes na internet são localizados por meio de um endereço único, um endereço exclusivo, conhecido como URL. Veja, se a gente tivesse IP, poderia ser IP? O que você acha? O IP vai ser o endereço de uma máquina conectada. A máquina conectada, ela pode ter muitos recursos. E cada recurso tem uma URL. Explica melhor? Explico. Vamos lá. Imaginem que aqui eu tenho um computador conectado à rede. Vai ser o www.renato.com. E dentro desse computador, eu tenho uma aula para FGV, eu tenho uma aula para o CESP, eu tenho uma aula para IDECAM, eu tenho uma aula para cada banca. Quando a pessoa quer entrar, o computador é renato.com lá. O domínio na internet é esse. Mas quando ela quer entrar, ela vai digitar lá http://renato.com. Esse renato.com tem um IP, que eu vou chamar aqui de 200.123. E lá no DNS eu vou ter essa informação, né? Só que o renato.com é o nome do computador. E aqui vai ter o caminho, /FGV. Esse caminho aqui é exclusivo da URL e vai me levar para esse recurso. Se eu mudar o caminho, eu tenho outra URL. Aqui seria o URL 1.
Se eu colocar http, dois pontos, barra, barra, renato.com/cesp, observem que o domínio é o mesmo, renato.com. Inclusive, estão na mesma máquina, no mesmo computador. Logo, vão ter o mesmo IP. Mas o fato de ter um caminho diferente vai me levar para um outro recurso. Então, eu preciso que você entenda que o domínio vai me levar para um... O domínio, por definição, é o quê? O nome de computadores em uma rede. Inclusive, o domínio pode estar atrelado, dependendo do contexto, a um conjunto de computadores. Quando eu uso o domínio, ele me direciona a um IP. O IP vai ser o endereço exclusivo de uma máquina. Mas cada URL pode ter caminhos diferentes, me levando o quê? Ao mesmo IP, mas a recursos diferentes dentro do mesmo IP. Sem falar que dentro dessa máquina eu posso ter um HD muito grande que hospede várias páginas. Aí eu vou ter várias páginas me levando para o mesmo IP. Sem falar também que eu posso ter vários registros de uma mesma empresa. Eu poderia ter renato.com e renato.com.br, me levando para o mesmo lugar. Então, assim, a URL é o endereço exclusivo de um recurso. Ok? Um IP é o endereço de uma máquina. Daqui a pouco, isso vai fazer mais sentido com as questões. Vamos lá. Gabarito da questão. Letra E. O recurso é identificado por meio de um endereço único, um endereço exclusivo. Gabarito, letra E. Ok? Na letra A, a gente já comentou que é o sistema de domínios. Na letra B, é um protocolo para transferência de arquivos. A letra C é uma linguagem de marcação de hipertexto. A letra D é o protocolo de hipertexto mais usado na internet para acessar páginas. Então, gabarito aí, letra E. Agora, uma questão da Polícia Federal. O URL é um endereço virtual, ok, utilizado na web, no serviço de páginas, que pode estar associado a um site, um computador ou um arquivo. Certo ou errado? Certa questão. Sítio é a mesma coisa que site, ok? A URL pode estar associada a um site, a um computador, a um arquivo. Certa questão. Vamos lá para o TJ São Paulo. Ao navegar pela internet, deve-se conhecer a URL de um site. Considerando que a URL é composta por 3 partes principais, você pode abstrair, tem mais coisas. Mas principais, a gente vai ter o quê? Qual é a estrutura? A estrutura vai ser protocolo, dois pontos, barra, barra. Não pode ser domínio na frente, nem caminho. Protocolo, dois pontos, barra, barra. Depois do dois pontos, barra, barra, vem o quê? O domínio, para chegar ao caminho. Gabarito, letra B. E esse caminho aqui é que vai me levar a um arquivo, né? Olha o exemplo que eu dei da URL. Na definição de URL, eu tenho um caminho para chegar ao renato.pdf, um arquivo. A URL ela pode ser o endereço de um site, de um computador ou de um arquivo. Então, protocolo, dois pontos, barra, barra, domínio, caminho, ainda poderia ter aqui o quê? Barra, recurso. Gabarito, letra B. Ok? Polícia Civil de São Paulo. O URL possui algumas partes, como a que indica o protocolo utilizado. A parte que indica o protocolo também pode ser chamada de esquema. O candidato aqui tinha que saber que protocolo e esquema precedem o dois pontos, barra, barra. Protocolo ou esquema. Gabarito, letra A. O domínio, ele aparece depois da barra, barra. O caminho no final. Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra A. Vamos para o TJ São Paulo. Em geral, a especificação completa do URL apresenta os seguintes campos. Aí ele vem trazendo esquema, dois pontos, barra, barra, domínio, dois pontos, porta. A porta é um número relacionado ao protocolo ou ao esquema que você está usando. Barra, caminho do recurso.
Interrogação, query string. E aí, tralha, fragmento. Essa parte que vem depois da interrogação, esse conceito de query string, deixa eu mostrar no Google. Vou entrar no Google aqui, ó. Vou fazer uma pergunta no Google, uma pesquisa lá. Melhor time do mundo. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Na minha barra de endereços eu tenho melhor time do mundo, como sendo o quê? A consulta. Aquilo que eu mandei pesquisar, melhor time do mundo, é a query. É a pesquisa que eu fiz, a consulta que eu fiz. Eu vou pegar agora um outro site, vou colocar aqui, ó. www.estratégia.com interrogação, né, barra interrogação. E aí eu vou colocar aqui qualquer coisa que eu quiser. Esse parâmetro que eu estou passando depois da interrogação não tem serventia para o servidor do estratégia, que não está esperando. Então ele vai ignorar. Ele entrou no site de estratégia e ignorou tudo que veio depois da interrogação. Então, tudo que vem depois da interrogação é um parâmetro. Ele é tão opcional que se eu colocar e o site não requisitar aquilo, ele ignora. Então, vamos ver. Sobre esses campos, é correto afirmar que, letra A, o caminho. O caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada? O que você acha? De jeito nenhum. O caminho especifica os diretórios, as pastas por meio da qual a solicitação será encaminhada para chegar ao recurso. Letra B. O fragmento é uma parte obrigatória? Isso aqui que está no final é obrigatório? Não. O esquema pode ser apenas HTTP ou HTTPS? Não, pode ser FTP, pode ser file, pode ser mail to. O domínio determina o servidor que se torna disponível, o recurso ou o documento solicitado. É o gabarito. O domínio vai corresponder ao quê? Ao nome para eu abrir a página. O recurso. E a letra E? A porta será sempre um número menor ou igual a 40? Não. A gente tem números que podem chegar a 65.536. As portas dos protocolos de aplicação, elas tendem a ser... As portas que os usuários utilizam para consultar servidores costumam ser menores que 1024. A porta do HTTP, por exemplo, você vai aprender adiante que é a porta de número 80. Então, menor ou igual a 40 já está errado. Gabarito aí do TJ São Paulo. Letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. É um exemplo de URL incorreto. Vamos lá. Posso usar HTTP, posso usar HTTPS, posso usar FTP, posso usar File. Não vou poder usar o SMTP, porque SMTP é para envio de correio eletrônico. Os navegadores não suportam SMTP, e isso aqui não é um correio eletrônico. Então, o gabarito é o que? Letra A. Essa questão em particular, muita gente eliminou a B e a C, porque o HTTP e o HTTPS são comuns. Então, a tua vivência de internet, ela já permitia não marcar a B e não marcar a C. A letra D, você ficava na dúvida. A letra E é possível, a letra A não é possível. Ok? SMTP não é uma URL válida para ser digitada no navegador e tampouco um endereço web com caminho para acessar um arquivo HTML.
Gabarito, então, ficou letra A. E o que eu estou querendo de uma forma que, pela questão, estava implícita, mas agora eu estou externalizando. Eu quero que você decore que a URL, nos principais navegadores, ela pode começar com HTTP, ela pode começar com HTTPS, ela pode começar com FTP, com file e com mail-to. HTTP e HTTPS vai ser para acessar a página, sendo que o HTTPS é página segura. FTP é para transferir arquivos, para fazer a atualização do site. Normalmente quem faz isso, por exemplo, é o administrador daquele site, não é o usuário, né, que é cliente do site. File é para acessar arquivos locais. Se você colocar um C2 pontos no navegador, ele usa esse esquema file. Olha aí. Vou colocar C2 pontos. Aí ele vai visualizar o disco rígido. Só que ele coloca lá um file no início. File 2 pontos. Ok? File vai ser para arquivos locais. E-mail to é para eu poder escrever um e-mail. Sabe quando você tem um endereço de e-mail numa página que você clica, ele abre uma janela de nova mensagem de correio eletrônico? Aquele link é uma URL mail to. Beleza? Então o gabarito aí é o quê, gente? Letra A. Vamos para a Polícia Civil de São Paulo? Vamos embora. Quando se realiza uma navegação na internet, é necessária a digitação de um URL na barra de endereço do navegador. Considerando que se esteja realizando a navegação na internet para acessar uma página cujo domínio é de uma organização governamental brasileira. Um exemplo correto de URL é Organização Governamental Brasileira. Brasileira tem que ter BR. Governamental tem que ter gov. Não pode ser com. A letra A rodou. Tem que ser gov. Não pode ser org. A letra C rodou. Só que é uma página. Se é uma página, não pode ser mail to e não pode ser FTP. Gabarito, letra B de bravo. Quando ele fala que é uma página, eu já sei que é uma página, uma informação, é um hipertexto. Gabarito, então, letra B. A letra D seria para escrever um e-mail. A letra E seria para acessar um servidor de FTP. Aí FTP não é página. Por isso o gabarito é a letra B. Vamos para a próxima. Agora, uma questão muito maneira que caiu na Polícia Rodoviária Federal e a galera não soube fazer. Os outros, né, pessoal? Os outros que não assistiram a aula conosco não souberam fazer. Obviamente, eu fiquei feliz. As versões mais modernas dos navegadores suportam, a gente já aprendeu, HTTP, HTTPS, FTP, File e mail-to. Reconhecem e suportam instalação padrão, os protocolos de internet FTP, SMTP, não, NTP, não. Então a questão está errada. Os protocolos de correio eletrônico não são suportados pelos principais navegadores. Navegador não usa SMTP, navegador não usa POP, navegador não usa IMAP. Quem usa SMTP, POP e IMAP é o Outlook, é o Thunderbird, é o cliente de correio eletrônico. Por isso, essa questão está errada. Agora, qual o detalhe aí, pessoal? O examinador, ele descreve esses protocolos corretamente. Por quê? O FTP, ele serve para transferência de arquivos. Respectivamente, está certinho. O SMTP serve para correio eletrônico. E o NNTP, a maioria não sabe para que serve, não conhece. NNTP era para notícias, era para os newsgroups, um serviço usado lá na década de 90. Quando eu batia papo lá com o advogado, eu entrava em newsgroup para ficar acompanhando grupo de discussão de futebol, onde a pessoa mandava uma mensagem para o grupo, todo mundo recebia, respondia. Por que os grupos não existem mais? Porque hoje tem fóruns, hoje tem serviços pela internet, tem grupo no WhatsApp, que é muito mais rápido, muito mais dinâmico.
muito mais interessante do que um grupo através de um serviço parecido com o serviço de correio eletrônico, usando o Outlook. Então, NNTP e SMTP eram usados no Outlook antigamente. O NNTP antigamente, o SMTP ainda, né? As definições estão corretas, mas a questão está errada porque eles não são suportados, os dois últimos, não são suportados pelos principais navegadores. Legal? A questão está errada. Vamos para a próxima. Questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2022. Essa aí derrubou muita gente. Nesse concurso, havia necessidade de acertar a metade das questões para continuar no certame. E, infelizmente, muita gente não conseguiu. Mas quando eu falo muita, é muita mesmo. Para ter ideia, dos inscritos nesse concurso, só menos de 2% conseguiram acertar metade da prova e se classificar para as demais etapas. Então, muitas vezes você vê um concurso grande com milhares, centenas de milhares de inscritos, mas você está concorrendo, você que está estudando, está concorrendo aí com 3% dos inscritos no máximo. Poucos estudam de verdade. A maioria, 10, 15%, dependendo do concurso, nem vão à prova. Se chover, vamos lá. Observe o endereço URL de um recurso na internet. De acordo com a estrutura padrão de um URL, o componente que não foi explicitamente especificado é: o que é o caminho? O caminho é o que aparece lá no final. Isso aqui é o caminho. É tudo que vem depois da barra é o caminho. O que é o domínio? O domínio é mercado.com.br. O que é o esquema ou protocolo? Ainda foi bonzinho, né? Esquema ou protocolo. É o HTTP ou HTTPS aqui. O que é a query string? Ah, essa que derrubou. A galera não sabia que query string era o que vem depois da interrogação. A interrogação tem essa intenção, né, de permitir uma consulta ali, que você passe um parâmetro para uma consulta. Então, esse filtro, tudo que vem aqui com a interrogação, é a query string. O que não tem aí? Não tem número de porta. Não tem aí a porta 443, que seria a porta do HTTPS. Por isso o gabarito aí ficou o quê, gente? Letra D de delta. Ok? Não tem a porta. Agora, a questão que eu considero mais difícil de URL. Na verdade, a SesGran Rio é, na minha opinião, hoje, a banca mais difícil de informática em concurso público no país. A SesGran Rio consegue bater todas as outras, assim, FGV, todas as outras. Sem dúvida, a SesGran Rio é hoje a banca mais difícil. Olha o que ele fez com a URL. Uma das características interessantes de uma URL é poder conter o nome de um usuário e a senha ao acessar um recurso. O que você pensa no teu dia a dia que tem nome de usuário? E-mail, não é? Aí você começa a associar tudo que tem arroba a e-mail, de maneira equivocada. Nem tudo que tem arroba é e-mail. Não? Não. O arroba, ele, em inglês, ele representa o quê, gente? Se você chegar num hotel americano, a gente tem um meme desse, né? O brasileiro chega no hotel americano e fala o e-mail. Se imagine se eu falar assim, renato@hotmail, o carinha vai olhar para minha cara, não vai entender nada. Ele vai pedir para eu soletrar. Ele vai começar a gritar lá para eu soletrar. Soletra para mim, soletra para mim. Aí eu vou ter que ficar falando R-I-N-A-T-O. Cara, quando chegar no arroba, se tu falar arroba, o cara não vai entender nada. Porque arroba em inglês é at. E o que representa at? Justamente, at é em, at é no, é na. Quando eu coloco Renato, @estratégia, eu estou dizendo o quê? O nome do usuário e o domínio.
Renato em estratégia. Então, se eu quiser passar o nome do usuário, eu vou colocar arroba. O nome do usuário é separado do domínio sempre com o arroba. Agora, e a senha? Vejam, eu já sei que tem que ter arroba, mas não pode ter barra barra. Barra barra só no início, lá perto do protocolo. Aqui, a barra barra é um erro. Gabarito, letra A. Gente, pouquíssimos sabiam, pouquíssimos até hoje entenderam que essa questão... Imagina que o cara está entrando nessa página e tem que ter um nome de usuário e senha. Para ele não digitar dentro da página o nome do usuário e senha, ele coloca aqui o nome do usuário candidato, a senha segredo, arroba. Então, ele separa o nome do usuário da senha com 2 pontos e coloca o arroba, né, para separar o quê? O nome do usuário do domínio. Então, gabarito aí, letra A. Isso não é exclusividade do HTTP. Outros serviços também podem requisitar nome de usuário e senha e você acabar colocando direto na URL. Por exemplo, é possível que eu queira acessar um servidor. O servidor, ele não vai ser acessado sem senha. Aí eu posso colocar ftp admin @renato.com. Aqui é o servidor. Aqui é o quê? O nome do usuário. Isso aqui não é um e-mail, ainda que tenha o arroba. Então, nem tudo que tem arroba é e-mail. Todo e-mail tem arroba, isso é fato. Mas nem tudo que tem arroba é e-mail. Tô entendendo. Todo e-mail tem arroba. Isso eu já sabia, não precisava assistir a aula para você para aprender isso. Todo e-mail tem arroba, isso eu já sabia. O que você não sabia é que nem tudo que tem arroba é e-mail. Isso eu estou ensinando para você agora. Nem tudo que tem arroba é e-mail. O arroba ele serve para separar o nome de um usuário de um domínio. E se você quiser colocar a senha, é meio estranho colocar a senha aqui que todo mundo vai ver, né? Mas eu posso colocar aqui ftp admin 2.1234 @renato.com. Aí ele não vai me pedir a senha porque eu já estou informando a senha. Vamos que vamos. Galera, então fechamos esse papinho de URL com a questão da Unirio. Agora, a gente vai começar a falar do HTTP. HTTP é o protocolo mais usado na camada de aplicação, é o protocolo mais importante da camada de aplicação. Eu posso até falar importante mesmo, porque a convergência com a web é tão grande, cada vez mais os outros serviços usam a web. Então, o HTTP é, sem dúvida, o mais importante. Protocolo de transferência de hipertexto. Para a gente continuar agora, eu tenho que lembrar o conceito de hipertexto. O que é um hipertexto, gente? Pensa aí. Hipertexto. Se o examinador pergunta o que é um hipertexto, na letra A ele bota texto grande, tu marca certo ou errado? Uma Bíblia é um hipertexto? Agora estou te perguntando, responde para mim. Uma Bíblia é um hipertexto? Sim ou não? Fala comigo. A Bíblia é um hipertexto? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A Bíblia é um texto grande. Texto grande não é a definição de hipertexto. Hipertexto tem, por definição, textos com links. O que caracteriza o hipertexto não é ser um documento com muitas páginas. O que caracteriza o hipertexto é ser um documento com links, onde você clica e ele me leva para outra página, para outra página, para outra página, e assim eu vou o quê? Navegando. Como é que era a música lá do Gilberto Gil? Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes? E por aí vai. Eu não sou um bom cantor, vocês já perceberam. Ainda bem que eu só dou aula, né? Mas navegar na internet é justamente viajar a partir dos links de uma página para outra. Galera,
O HTTP é um protocolo cliente-servidor. Então, ele é usado na minha máquina quando eu uso o navegador e é usado pelo servidor que atende essa requisição. O navegador, ele faz as consultas, ele é o cliente, ele requisita as páginas. Então, navegadores são programas clientes. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge. O que acontece na prova? O examinador tenta confundir o conceito de HTTP com o conceito de HTML. E você não pode errar. HTML termina com L, é linguagem. HTTP termina com P, é protocolo. Qual é a diferença? HTML é uma linguagem para criar páginas. Se você quer ser um web designer, você pode começar a aprender essas tags, que são esses comandos entre sinais de menor e maior, para criar as páginas. Então você coloca lá body, B, negrito, U, underline, I, itálico. Aí você coloca o texto dentro dessas tags, ele vai fazer que o teu arquivo seja exibido no navegador em negrito, itálico e sublinhado. A pessoa que sabe HTML consegue criar páginas web. Primeira pergunta, se cair uma questão na prova, HTML é uma linguagem de programação? Você marca certo ou errado? E agora? Errado. Por quê? Porque páginas não são programas, gente. HTML não tem nenhuma estrutura algorítmica, lógica, matemática. HTML é para hipertexto. O cara que faz páginas é web designer. Ele não é programador. Você não pode confundir. O web designer, ele faz páginas de hipertexto, ele cria layout. Ele não programa. Vejamos. Como é que cai na prova? Vamos lá. Instituto Federal de Ceará. Até a década de 90, a internet era usada principalmente por pesquisadores acadêmicos e estudantes. Realmente, na década de 90 a gente só encontrava lá artigo científico. Era desconhecida fora das comunidades acadêmicas e de pesquisa. Então entrou em cena Ô, Kurose. Isso aqui foi um erro de digitação, provavelmente, né? Que faltou um L. A World Wide Web. O Kurose é um dos principais autores em redes de computadores do mundo. Nesse sentido, o protocolo que é a base para a comunicação de dados na web, no serviço de páginas extenso pelo mundo, estendido pelo mundo, é o HTTP. Páginas web HTTP. Gabarito letra D. Ok? Agora, POP é para e-mail. IMAP é para e-mail. SMTP é para e-mail. ARP é um protocolo da camada de rede. Gabarito letra D de delta. Vamos para a próxima. HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de hipertexto. Páginas da web não são programas. Páginas da web são documentos de hipertexto. HTTP é o protocolo para acesso a páginas. Protocolo base para comunicação com os servidores da World Wide Web. Prefeitura de Louveira. Caramba, hein? Que maldade. Concurso público, gente. Definitivamente não é para amadores, né? Cada vez as bancas vêm cobrando coisas mais inusitadas para uns e mais previsíveis para outros. Porque quem está fazendo questões o tempo inteiro já viu questão cobrando erro 403, 404. E quem usa a internet já se deparou alguma vez com essa mensagem de erro, né? Página não encontrada. Eu achei até engraçado, né? Porque eu moro num apartamento 403, aí no outro dia eu estava vendo aqueles capachos de pisar antes de entrar em casa, né? Dizendo 403, not found, não encontrado, né?
fazendo alusão a esse erro da internet. Eu achei tão engraçado. Quase que eu comprei. Eu vou comprar. Então, o que é o 403? O que é o 404? Olha lá. O que são essas mensagens de erro? Os erros que o cliente recebe são os erros 403 e 404. 403 é página proibida, 404 é página não encontrada. Então, ó, 404 é um tipo de erro do HTTP. Problema de resolução do DNS? Não. Problema de vírus no computador? Não. Página solicitada não foi encontrada, é o 404. Problema de segurança? Não. Problema de endereço? Não. Então, gabarito aí, letra C. E aí, eu trago uma tabelinha com os tipos de erro do HTTP. Eu vou decorar todos. Você não precisa decorar todos, mas você precisa pelo menos ter noção, né, de que esses 403 e 404 são tipos de erro do HTTP, onde você não consegue acessar a página. Aí você tem 403, que é a página proibida, 404, página não encontrada. Legal? Sucesso, normalmente você não visualiza a informação de sucesso, você visualiza a página propriamente dita. Logo, o que costuma te dar mensagem são as mensagens de erro. Beleza? Vamos lá. Quanto aos conceitos de internet e utilização dos recursos da web, a partir dos navegadores, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro item. HTML é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Horrível. HTML não é um conjunto de protocolos. O que seria um conjunto de protocolos aqui, gente, seria o TCP/IP. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, já risquei duas. Item 2. HTTP é o protocolo de comunicação. Todo protocolo é de comunicação entre o navegador e servidor web. Beleza, o item 2 é verdadeiro. Gabarito letra C. Ok? Por exclusão, já cheguei ao gabarito e o item 3 é falso. Por que o item 3 é falso? HTTPS é a principal linguagem de marcação. Aí não é HTTPS, é HTML. Linguagem de marcação é que marca os hipertextos, os hiperlinks. Aí é HTML. Legal? Gabarito, então, letra C de Charlie. Vamos para a Polícia Civil do Pará. E agora? O website dos Correios está instalado em uma máquina cujo IP é 200.252.60.24. Eu posso digitar http://IP? Posso. Seria mais fácil usar o domínio. Mas a questão não está cobrando o domínio. A questão quer saber o quê? A URL que permite acessar esse domínio. Então, eu posso colocar o IP. Qual vai ser a resposta aqui, gente? Ele diz, olha, que usa a porta padrão. A galera decora que o HTTP usa a porta 80. Não sabia. Então anota aí, ó. O HTTP usa a porta 80. Mas como é que eu vou representar o 80? Letra B ou letra E? Se você marcar a letra E, esse 80 é o nome do diretório, é uma pasta. A letra B é que traz corretamente a definição da porta. Gabarito, letra B. Gente, a maioria erra. A maioria não sabe nem o que é, do que se trata. A maioria vê essa questão aqui e acha que é de outro planeta. O que é um raio da porta? Quando você digita o IP, você é direcionado para máquina. 200.252.60.24, aí você vai para a máquina. Quando chega na máquina,
Aqui a gente tem 65.536 portas. Você tem que especificar qual porta você quer baixar o conteúdo. Aí a porta 80, ela está associada ao HTTP. Ela está associada ao serviço de página. As outras portas são para e-mail, para FTP, para chat, para alguma outra coisa. Raciocina comigo. Quando você está com acesso à internet, seu computador tem 65.536 portas. É possível que você esteja com 3 páginas do Google abertas, 3 páginas diferentes ao mesmo tempo? Do Google. 3 páginas iguais em abas diferentes ou em janelas diferentes? É possível? É possível. Quando você atualiza uma, as outras atualizam também? Não. Se você fizer uma pesquisa numa, vai para outra? Não. Como é que o computador consegue identificar que aquele pacote que está chegando na máquina é para ir para uma determinada aba ao invés da outra? Porque o IP é um só. Né? O Google está mandando pacotes para a tua máquina, para o teu IP. Mas chegando na tua máquina, aqueles pacotes são vinculados a uma porta. Aí, de acordo com a porta, ele vai para uma janela, vai para uma aba, vai para um programa. Então, quando você está navegando na internet, você está utilizando portas. O firewall, ele fecha as portas que não estão em uso, impedindo a entrada de intrusos. E ele monitora as portas que estão sendo usadas para ver se aquilo que está trafegando é lícito, vamos dizer assim, lícito no sentido de permitido. Né? Se não for permitido, ele vai bloquear. Então, o firewall, ele controla o tráfego entre o tráfego que circula nas portas. Vê se já está clareando isso, está melhorando. E o que eu preciso é que você comece a decorar o número da porta de cada protocolo. De cada um, isso. E aí você começa a decorar que o HTTP utiliza a porta 80. E que na URL a sintaxe da porta é separada com 2 pontos, por isso o gabarito é o que? Letra B de bravo. 2 pontos depois do domínio. Ok? Show? Legal. Agora, para a gente dar aquela relaxada, a gente vai falar dos cookies. Né? Vamos deixar esse papo de número um pouquinho de lado. Eu sei que vocês se estressam muito quando eu começo a falar de número IP, número de porta. Então, vamos falar dos cookies. Os cookies, eles são um assunto mais agradável, né? Quem não gosta? Veja, eu vou mostrar na prática primeiro o cookie. Eu vou entrar aqui no site do Google. E eu quero comprar ração para gato da Royal. Gente, tem que comprar ração para o gato. A ração para o gato é cara, cara. Olha aí. Esse é o gato exigente. R$250. 3 kg, 4 kg da ração. Tá mais caro do que o filé mignon, olha aí. É um gato exigente mesmo. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou estar navegando nas redes sociais e vai ficar aparecendo propaganda de gato. De comida de gato, brinquedo de gato. Aí tu se questiona assim, caramba, como é que ele sabe que eu tenho gato? Como é que ele sabe que eu gosto de gato? Porque tu ficou procurando coisa de gato. Aí eu vou entrar em uma outra página, que não tem nada a ver. Entrei na página, o que apareceu? Propaganda de comida de gato, olha lá. Comida de gato, comida de gato. Caramba. Por que ele está me mostrando agora uma porrada de propaganda de comida de gato? Porque ele acha que eu quero comprar comida de gato, porque eu pesquisei antes comida de gato. Então, ele guarda na minha máquina dados acerca da minha navegação. E aí, quando eu entro no site, eu envio esses cookies, que são esses dados. E aí, o computador recebe os cookies e já vai manipulando aquele conteúdo para estratégias de marketing, para me identificar. Galera, se eu digitar aqui Gmail... Professor, peraí, agora estou ficando confuso. Pois não. Professor, é que eu entro no computador lá
dá consorte, eu dou consorte, e aparece um monte de propaganda de pornografia. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu tem que estudar mais, que tu tá com a tua cabeça muito ociosa, vai arrumar o que fazer. Não cai na prova. Para com isso, cara. Não é nada demais, coincidência, pô. Hein? Galera, é lógico que numa questão de concurso, os cookies podem representar uma vulnerabilidade na segurança da informação, no que tange à privacidade. Cookies não podem ser vírus. Os cookies não são programas. Cookies não podem ser códigos maliciosos, mas podem expor a sua privacidade. Então, dependendo da sua navegação, se você acha que tem uma navegação promíscua e quer manter a sua privacidade, apague os cookies. Exclua os cookies. Você pode fazer isso a qualquer momento. Professor, pois não. Eu vou bloquear todos os cookies. Você também pode fazer isso. Eu não gostei desse cookie, não. Cookie não é bom. Você acha que o cookie é bom ou que o cookie não é bom? Você pode bloquear, meu filho. A questão... Eu estou com vontade de rir. Mas a questão é que tem sites que, se você não aceitar os cookies, você não navega. Sabe aqueles sites que você está fazendo compra? Cada item que você coloca no carrinho é um cookie. Então, se tu bloquear os cookies, tu não navega. Há sites que você tem que aceitar cookies. Mas você pode, a qualquer momento, apagar os cookies, bloquear os cookies. Isso você tem total gerência. Estou entendendo. Vou entrar aqui, gmail.com. Ele não me pediu o nome de usuário e senha. Ele já entrou no meu correio eletrônico. Minha privacidade. Ele já entrou no meu correio eletrônico. Por quê? Porque tem um cookie na minha máquina que está me identificando. Então, quando eu retorno ao site, ele já me autentica, ele já sabe que sou eu e já faz o login. Tem site que eu entro e falo assim, bom dia, Renato. Eu falo, porra. É porque tem um cookie na minha máquina com esse nome, Renato. Aí ele já sabe que sou eu. Então, os cookies eles são usados para autenticação, para estratégia de marketing, para conter dados da tua navegação. Estou entendendo. Vamos lá. Todo cookie tem um caráter temporário. Isso é um fato. Sendo que alguns cookies podem persistir na máquina por até 30 dias. Quem define isso? O servidor. O servidor é que define se vai criar cookie, quanto tempo vai ficar o cookie na máquina. Ok? E os cookies não persistentes são aqueles que expiram quando você sai da sessão, quando você fecha a página. Legal, então o cookie ele pode ser persistente ou não persistente, mas todo cookie tem caráter temporário, não é isso? Vamos para a questão. Questão é a melhor coisa, gente. Para não ficar viajando, a questão é a melhor coisa. Na internet, cookies são informações. E aí? Letra A ou letra B? Armazenadas em um servidor web ou armazenadas no computador do usuário? O que você acha? Aonde está o cookie? O cookie ele é criado pelo servidor e inserido na máquina do usuário. Então, o cookie ele não está armazenado no servidor. Ele é gerado pelo servidor, mas ele é armazenado na sua máquina. Por isso, você pode apagar. Quando que ele é armazenado na sua máquina? Quando você visita um site. E aí, quando você retorna aquele site, o HTTP ele verifica os cookies daquele domínio e envia, junto com a requisição da página, ele envia os cookies. Gabarito, letra B de bravo. Veja, quando eu entro na primeira vez, o HTTP solicita a página. Quando ele me manda a página, ele me manda lá o arquivo HTML e os cookies. Quando eu entro de novo e requisito a página, eu coloco lá o HTTP. Aí o HTTP, ele verifica os cookies e já manda junto com a minha requisição. Por isso ele vai me identificar. Gabarito aí, letra B
Cookies não estão secretos. Cookies não tem a ver com a velocidade do processador, nem com o tamanho do disco rígido. Né? Os cookies estão armazenados no computador do usuário por um site que ele visita e mantém o quê? Características da navegação do usuário. Gabarito letra B de Bravo.